Oi, Yasmin, tudo bom? Vim aqui então para iniciar a gravação que eu tinha te dito. A gente vai retomar alguns conceitos que a gente trabalhou na aula, que é o conceito de monômio, tá? E o que seriam os monômios então? Monômios que a gente tinha dito. Os monômios eles são letras que simbolizam valores. Fica isso, ó, letras que simbolizam valores. Simbolizam valores. E exemplo de monômio que a gente viu é o 2xy, onde as letrinhas aqui elas são variáveis, né? Variáveis. Então elas mudam o tempo inteiro, ou seja, mudam o tempo inteiro. Agora vamos ver operações com esses números, tá? Operações. A primeira operação que a gente vai ver vai ser a adição, que é mais, e subtração, que é menos. A gente só consegue fazer essas duas operações aqui se a letra for igual. Então, só conseguimos fazer mais e menos, fazer mais e menos se as letras forem iguais. Forem iguais. Um exemplo disso vai ser o mesmo exemplo que a gente estava tendo na aula. 3xy mais 4xy. A gente consegue juntar os números se as letras forem iguais. Então, as letras aqui elas são iguais, né? Então, eu consigo juntar eles aqui. Então, eu consigo juntar os números. O 3 e o 4. 3 mais 4, a gente está fazendo a operação de mais. Isso vai ser 7. E o que eu faço com o xy? Com as letras x e y? Eu só copio aqui do lado, tá? Em adição ou subtração, tu precisa que as letras sejam iguais para conseguir fazer a junção dos números. Se as letras forem iguais, tu consegue juntar. Tá, e um caso aqui que as letras não são iguais, ó. O que eu faço? Olha, o x e o x estão aqui. É a mesma letra. Porém, esse monômio aqui, ele não tem a letra y. Então, eles são considerados diferentes. Por quê? Porque um tem uma coisa e o outro tem duas coisas, né? Tem duas variáveis ali. Se eles têm um a mais do que o outro, uma letra a mais do que o outro, quer dizer que eles não são iguais, porque um tem uma coisa e o outro tem outra. Então, isso a gente não consegue fazer. A gente deixa desse jeito aí, 2x mais 2xy. Fica assim a nossa resposta. Estranho, né? Porque a gente acaba não juntando nenhuma das letras. Nenhum dos números. Por quê? Porque as letras elas não são iguais. Uma tem um x e a outra tem x e y. Querendo ou não, isso diferencia um do outro, tá? Porque se a gente for dar nome para cada valor, por exemplo, o x ele vale 1 e o y vale 2. Esse membro ia valer uma coisa e esse outro membro ia valer outra. Por exemplo, substituindo o x por 1, 2 vezes 1 mais
2 vezes 1 vezes 2. Isso aqui, o primeiro membro, ó, ia dar 2. E esse outro membro ia dar, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Ó, um é diferente do outro, ó. Então a gente acaba não juntando eles. Se eles são iguais, a gente junta. Isso foi só um exemplo. Exemplo para ilustrar o porquê que eles são diferentes, tá? Beleza. A gente falou então da adição e da subtração. Agora a gente vai falar da multiplicação. Antes da gente falar da multiplicação, a gente tem que relembrar da potenciação, tá? Relembrar a potenciação. As operações com potenciação, elas são um pouquinho chatas, mas dá para trabalhar. Por exemplo, eu tenho um número, eu vou utilizar o A como sendo meu número, tá? Pensa que o A é um número. O A, e eu tenho uma potência M. E eu vou juntar, vou multiplicar o mesmo A por uma potência M, tá? O número tem que ser igual na parte de baixo, tá? Esse é o número da parte de baixo, A. Eu vou manter o meu A, e como é multiplicação, eu vou juntar o M e o N, tá? E isso vai dar um AMN. Como assim? Vou ilustrar com números agora para ficar mais fácil. Eu tenho um 2 elevado na 3, tá? Essa é a potência dele. Vezes um 2 elevado na potência 4, tá? Lembrando que esse daqui, ó, é 2 vezes 2 vezes 2, tá? Isso é 2 na 3. É o 2 repetido 3 vezes. A gente vai manter esse 2 e vai somar a parte de cima dos expoentes. 3 mais 4, isso daqui vai dar 7. Então, a gente acabou de fazer a multiplicação de potência, tá? Agora, indo para a multiplicação nos monômios, vai seguir essa mesma lógica aqui. Então, deixa eu fazer um balãozinho aqui para salvar essa informação, tá? Beleza. A gente tem o monômio 2, o monômio 2x, y, vezes um monômio 2x, y. O mesmo, tá? Olha, na multiplicação não tem distinção. Eu posso multiplicar quaisquer números, tá? Mas eu também tenho que multiplicar as letras, tá? Aqui eu vou começar pelos números, ó. 2 vezes 2, isso dá 4. Agora eu vou para a letra x. X vezes x, isso vai dar xx. Mas eu posso, vou escrever xx, tá? Já já eu comento o que eu posso fazer. E aqui eu tenho y e aqui eu também tenho y. Então fica y. Eu posso comprimir isso falando que esse 4 é 4, né? Não tenho o que fazer. E aqui tem 2x, então x na 2. E aqui eu tenho 2y, então y na 2. Esse é o teu resultado. 4x na 2, y na 2. Tá? Agora um outro exemplo. Eu tenho 3x vezes 2xz, tá? E eu multiplico os números, eu gosto de fazer primeiro os números, x, 3 e 2. Quanto é 3 vezes 2? Isso é 6, né? Agora x, eu tenho x e eu tenho x, então x. Eu não tenho z, mas aqui eu tenho z.
Então, eu só tenho um Z. Agora, como é que a gente comprime isso? 6 vira 6. Eu tenho 2x, então x2. E Z eu só tenho um. Z. Ou eu posso colocar um ali em cima também. Então, 3x vezes 2xz é 6. Tenho 2x, x na 2. E eu tenho um Z1. Esse é o teu resultado. Outro exemplo. 7xyz vezes 10xyb. Vamos lá. Número com número. 7 e 10. 7 vezes 10, isso dá 70. X vezes x, eu tenho 2x, então é x. Y, eu tenho y e y. Então y, tem 2y. Aqui eu tenho um z. Peraí. Aqui eu tenho um z e aqui eu tenho um b. São letras diferentes. Então eu tenho um z e eu tenho um b. Porque não dá pra juntar eles, porque eles são letras diferentes. Então eu tenho um e eu tenho outro também. Então no final eu tenho 70, o meu único número. Eu tenho xx, isso é x na 2. Eu tenho 2y, então é y na 2. Eu tenho um z e eu tenho um z. Esse, então, é o resultado disso daqui. 7xyz vezes 10xyb. É 70, x na 2, y na 2, zb. Ah, tudo isso, tudo isso. Falamos de multiplicação, agora vamos falar de divisão. Opa, eu fiz de azul, fiz de azul. Vamos falar de divisão. Divisão que a gente chegou a comentar primeiro, né? Eu quero mais dificilzinho de entender. Se tu não estiver entendendo o que eu tô te falando, tu vai me enviando mensagem aí pelo WhatsApp pra eu saber, tá? Divisão. A gente pode expressar divisão tanto assim quanto assim, tá? A gente pode expressar a divisão dos dois jeitos. Porém, assim, em fração, que a gente tinha comentado, fazer melhorzinho, mais em fração é a mais recomendada em fazer. Tá? A fração é de um jeito em pezinho e a divisão normal é de um jeito só de uma linha inteira. É melhor escrever em fração porque olha só o que a gente vai ver. Como é que a gente vai dividir um monômio por outro monômio? Vai ver o que o outro tem e o que o outro não tem, tá? A gente vai ver se os números vão ser divisíveis, no caso aqui tem 1, né? Vamos ver se eles são divisíveis. No caso, 2 e 1 são divisíveis por 1. Se eu dividir em cima por 1 e embaixo por 1, vai dar os mesmos valores. Vai dar 2 e 1, tá? Ainda mantendo na forma de fração. E as letras, como é que vai funcionar? A gente vai pegar elas, se elas são iguais, se tiver letras iguais em cima. Aqui eu tenho um x igual em cima e o x igual embaixo. Então eu vou pegar o x e dividir por x e o númerozinho que eles têm em cima, que é 1, né? Eu vou manter o x e ao invés de somar os expoentes, como a gente tinha feito lá na multiplicação, em somar os expoentes, a divisão é o contrário da multiplicação. Então, ao invés de somar, que a gente estava fazendo, a gente vai diminuir, porque lá na multiplicação a gente somou, né?
quando a gente tem dois números iguais na base, isso daqui é base, tá? Isso aqui é base, isso é base. Ao invés de somar, que a gente fazia na multiplicação, a gente vai diminuir. Então, quanto é 1 menos 1? Isso daqui vai ser 0. E tudo elevado na zero, tudo elevado o númerozinho elevado na zero, isso vai ser 1. Então, isso é 1. Fica o 1 em cima, né? E o 1 embaixo. Está multiplicando, tá? Todos os números que estão perto das letrinhas, eles estão multiplicando. E o mesmo caso do y, ó. A gente vai ter y a 0, y na 1 dividido por y na 1. Isso vai ser y na 0, que vai dar 1. Então, vezes 1. 2 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 2. 1 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 1. E 2 dividido para 1, isso é 2. Então, tá aí o resultado de 2xy dividido por xy. A gente poderia cortar esses passos, ó, por simplesmente cancelar esse x com esse x, esse y com esse y. Que daí ó, ficaria o 2 sozinho, tá? Outro exemplo. Eu tenho 3x na 3y a 2 dividido por xy. Como é que fica? Ó, a gente vai dividir primeiro os números, tá? Esse número com esse número, que no caso é 1. Isso vai dar 3, tá? O x com o x na 3 e o x na 1. Isso vai ser 3 menos o 1, tá? Porque tem o 1 na frente, em cima de cada letrinha. Isso vai dar x na 2, tá? X na 3 dividido por x na 1. Isso vai dar 3 menos 1, porque é divisão, não tem um x. E faço 3 menos 1, isso é 2, tá? E agora, o x na 2 e o y na 2 e o y. Y na 2 dividido por y. Isso na 1, né? Os expoentes eles se diminuem, mantém o y. 2 menos 1, isso é 1. Então fica y na 1. Esse é o resultado. Outro exemplo. 10x na 5, y na 6, dividido por 2, x na 3, y na 2, tá? A gente vê os números, tá? Vê se eles são divisíveis. Olha, pelos números primos, que é 2, 3, 5, 7, daí vai para Deus, esses são os mais importantes. E a gente tem que, por 2 são os números pares. Quais são os números pares? O 2, o 3, o 2, o 0, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8. A terminação deles, tá? Termina. O do 3 é a soma. Como assim? Eu tenho o número 1, 2, 3 e eu vou somar os algarismos dele. 1 mais 2 mais 3, isso dá 6. Tem na tabuada do 3, então é divisível. E os números terminados em 0 e 5 são divisíveis, tá? Divisíveis. Então, pelo número 2, vamos ver se o 10 e o 2, eles são divisíveis. Ó, o 10 termina em 0.
E o 2 termina em 2. Então eles são divisíveis por 2. Então eu consigo dividir por cima 2 e embaixo 2. 10 dividido para 2, se a gente for fazer as bolinhas, se preferir, a gente consegue distribuir certinho o 10. Isso que é ser divisível. É não sobrar, é ser justo. Cada um ficou com 5. Então 5. Embaixo eu posso ou não botar 1, tá? Porque eu estou dividindo o 2 por 2 também. Isso vai dar 1. Tá? A gente pode fazer a conta de divisão tanto assim quanto em desenho que eu fiz aqui, tá? Vou apagar aqui para dar mais espaço pra gente. Aqui vai ser 1. Agora a gente vai para as letras. Vamos para as letras. X na 5 dividido por x na 3. Eu mantenho x e eu subtraio a parte de cima dos expoentes. 5 menos 13, isso é 2. Eu coloco o x na 2 em cima. E como a gente usou todo x na 3, ele vai ficar com nada embaixo. Então é 1. Como assim vai ficar com nada embaixo? Porque eles vão se cancelando. Por exemplo, se a gente for abrir esse 10x na 5 e o y na 6, olha só como é que vai ficar. 10x na 5, né? X. Fiz um x, outro x, outro x, outro x, outro x. Tem 5x aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E y, mesma coisa. Tá? Agora o 2. E a quantidade de x? 1, 2, 3. A quantidade de y. Tá? A gente vai cortando os x's. Ó, cortei esse x com esse x, esse x com esse x, esse x com esse x. Eu ainda não consigo cortar esse x com mais nenhum outro, então eles ficam ali. Agora os y, eu consigo cortar esse y com esse y e esse y com esse y. O que sobrou? Eu consigo dividir esse aqui por 2 e esse aqui por 2. Então fica 10 dividido por 2, como a gente tinha feito ali, dá 5. 2 dividido por 2 dá 1. Quantidade de x que tem? Tem 2x sobrando. Aqui não tem nenhum x, eu posso colocar x na 0. X na 0, a gente viu ali que tudo elevado no número elevado na 0 é 1. Então aqui eu posso colocar um 1. Ou posso colocar nada também. E a quantidade de y que sobrou? 1, 2, 3, 4. Y na 4. Sobrou algum y ali? Então, y a 0. E a gente sabe que y a 0 é 1. Então, vezes 1. Fica 5x na 2 e y a 4. Vezes 1, vezes 1, vezes 1. Isso daqui vai ser 1. E aquilo ali em cima vai continuar. E isso dividido por 1 só pode ser x, y a 2, y a 4. A mesma coisa que está ali em cima, porque dividido por 1 é a mesma coisa do que está em cima. Essa aqui é a divisão, tá? De monômios. E eu acredito que é só isso, pelo que eu me lembro, pelo que tu me mostrou. Se tiver mais alguma matéria, tu me manda, que eu tento fazer um videozinho assim, mais rápido, tá? Esse vídeo foi a extensão do que a gente falou em aula, só pra gente se relembrar. E se tu fizer aqueles exercícios pra relembrar, pra fixar, tu me manda que eu dou uma corrigidinha. É isso, tá, Yasmin? Beijo. Boa prova pra ti, tá? Vamos manter a calma, como eu tinha te dito na aula, tá? Leva uma barrinha de chocolate, uma coisinha pra comer, uma aguinha. Coloca a aguinha no chão e abaixa o chocolate na mesa pra tu não derrubar água na prova, tá? Beijo, até.